Vejamos aqui um segundo exemplo, tá? Para as nossas contas aqui. Vamos ver de fato como mostrar se um conjunto aqui é ou não um espaço vetorial. Então, mostrar que o conjunto V, onde esse conjunto V na verdade é o R2, né? Ou seja, são todos os pares ordenados x, y, traz que x e y sejam números reais, né? Pertencem aos números reais. Né? Então, todo o conjunto, né, que satisfaz essa nossa definição aqui é um ponto, né? É um par ordenado do plano cartesiano, ou seja, isso representa todo o nosso R2, todo o plano cartesiano. E vamos mostrar que esse conjunto, que é todo o plano cartesiano, ele é um espaço vetorial com as operações de adição e multiplicação por um número real, ou seja, multiplicação por escalar, assim definidas. Né? Lembre-se de que toda vez que vocês tiverem que verificar se um conjunto é ou não um espaço vetorial, o problema tem que te fornecer, tem que dizer sobre que operações ele quer que você faça essa verificação. Tá? Não basta fornecer apenas o conjunto. Aqui é o R2, aí eu pergunto, esse conjunto R2 é um espaço vetorial ou não? Tá? Para você conseguir responder isso, você tem que saber sobre quais operações. Ou seja, primeiramente, eu tenho que definir uma forma de adição desses elementos e uma forma de multiplicação desses elementos por um número real. Se o problema não fornecer isso, aí a gente pode supor que essas operações são as usuais, ou seja, a soma entre aqueles elementos é aquela soma que a gente já conhece da geometria analítica. E a multiplicação por escalar também é aquela mesma lá da geometria analítica, tá? Por que eu estou falando isso? Né? Porque aqui a gente vai ver várias formas, né? Várias definições de adição de elementos e multiplicação por escalar. A gente já conhece a lá da geometria analítica, né? A usual chamada, mas ela não é a única. Tá? Aqui na álgebra linear, ele abre uma oportunidade, abre um leque para a gente estar inventando, digamos assim. A gente vai estar inventando formas de somar elementos, inventando formas de multiplicar um número real por esses elementos. Tá? Só que essa invenção, entre aspas, né, nem sempre é válida. Ela será válida, ela será verificável quando aqueles 8 axiomas forem provados, forem mostrados. Ok? E toda vez que a adição e a multiplicação por escalar não for a usual, é obrigado que o problema forneça qual é o tipo de soma e qual é o tipo de multiplicação por escalar. Ele tem que ensinar como somar e tem que ensinar como multiplicar. Agora, quando isso não for dado, aí a gente supõe que é a soma que a gente já conhece. É a soma usual, é a multiplicação por escalar usual. Tá? Nesse nosso exemplo aqui é o usual, né? x1, y1 mais x2, y2 é igual a x1 mais x2, y1 mais y2. Ou seja, somou primeira componente com primeira, segunda com segunda. Então, é a soma que a gente já conhece. É a soma usual de elementos do R2, de elementos do plano cartesiano. Tá? Agora, se, por exemplo, ele colocasse aqui x1 mais y2 e aqui aparecesse y1 mais x2, por exemplo, ele estaria inventando, né? Ele estaria pegando a abscissa do primeiro com a ordenada do segundo, aí a ordenada do primeiro mais a abscissa do segundo. Poderia ser inventado diversas formas de somar esses elementos, tá? Mas para mostrar que esse conjunto R2 é um espaço vetorial sobre essa sua invenção, sobre essa nova soma, tem que ser comprovado aqueles 8 axiomas, tá? Por enquanto, nós temos o usual. A multiplicação por escalar também é usual, né? É alfa vezes x, alfa vezes y. Vai ficar alfa x, alfa y. Okay? Então, a solução. Para verificar os 8 axiomas do espaço vetorial, primeiro a gente tem que considerar 3 vetores, né? Temos que tomar 3 vetores que tenham a cara, a forma dos elementos desse conjunto. E isso é essencial, que vocês sempre façam isso no início, tá? Na hora de começar a mostrar se um conjunto é ou não um espaço vetorial, a primeira coisa que tem que ser feita é isso, é dar uma cara para 3 vetores desse conjunto. Tá? E essa cara tem que seguir a forma desse conjunto, ou seja, o R2 são pares ordenados, então os elementos desse conjunto têm que ser pares ordenados.
e você toma isso sempre de forma genérica, tá? Ou seja, o U tem coordenada x1 e y1, você usa letras para isso, não vai usar números não vai colocar aqui 2 e 3. E se você botar aqui 2 e 3, você vai estar provando só para 2 e 3. Se o V for menos 5 e 8, você vai estar provando só para menos 5 e 8. Então, por isso, tem que colocar-se letras aqui para dar uma representação generalizada, genérica, tá? Então, o x1, y1, o v, x2, y2, o w, x3, y3. O índice aqui, ó, 1, 2 e 3, é para dar diferenciando um do outro, né? Eu poderia ter usado letras diferentes também, né? O poderia ser A e B, o V poderia ser C e D, o W poderia ser E e F, né? E assim por diante, fica a seu critério, tá? Façam da forma que vocês acharem melhor. Só não vão usar, tipo, o x1, y1, aí o V você vai e bota x1, y também? Não pode, porque aí você está admitindo que o U tem que ser igual a V, aí a sua prova só vai valer quando eles forem iguais. E aqui não necessariamente eles são iguais, né? Eles podem ser diferentes, tá? Então, tomando o V e W dessa forma, vamos mostrar os 8 axiomas aqui, tá? É um exemplo extenso, é trabalhoso, mas é necessário que a gente conheça esse método, conheça a definição, né? Ou seja, antes de usar a ferramenta que facilita essa demonstração, que facilita esses cálculos, primeiro a gente tem que conhecer a definição, a base, a origem da definição do que é um espaço vetorial, tá? Então, vamos lá. O primeiro axioma em relação à adição. A gente tem que mostrar que U mais V mais W, né? Ou seja, ao associar o U e o V, isso tem que ser igual a associar o V e o W. Ou seja, a gente tem que conseguir retirar esse parênteses do U e o V e passar para cá, para o V e para o W. Mas não é simplesmente fazer essa transposição de parênteses, tá? A gente tem que trabalhar com as coordenadas. Então, é substituir. Quem é U é x1, y1. Então, substituir aqui. Ó, né? Quem é o V, x2, y2. E quem é W, x3, y3. Tá? Lembrando que esse parênteses aqui e esse outro parênteses aqui já é esse parênteses do U e do V. Os outros parênteses é porque o U é um par ordenado, o V também é um par ordenado e o W também é um par ordenado. Então, tem que ter o parênteses neles também. Tá? Ok, vamos lá. Então, primeiro, como tem esse parênteses aqui, primeiro se resolve-se, né? A gente sabe, em matemática, quando você tem uma soma, uma expressão, uma soma, e tem parênteses, primeiro resolve-se aquilo que está dentro do parênteses, né? Então, primeiro resolve-se essa soma aqui. E como que você vai somar vai resolver essa soma? x1, y1 mais x2, y2. Como que eu somo isso aqui? Fiquem muito atentos na hora dessa realização desse cálculo. Ah, professor, eu já sei, é só pregar o primeiro mais o primeiro, o segundo mais o segundo. Tá, mas esqueçam, deixem de lado isso, o que vocês já sabem. O que vocês têm que fazer aqui é o que manda no problema. O problema aqui indica como você deve somar. Então, nem sempre a soma colocada aqui é aquela soma que você já conhece. Então, pode ser uma soma inventada aqui, uma soma diferente daquilo que você já conhece. Então, você vai ter que seguir a que está aqui. Se aqui dissesse que você tem que pegar o x1 e somar com o y2, então era isso que você deveria fazer aqui na hora de somar, tá? A gente não vai ter esse trabalho porque aqui é o usual, então vai acabar sendo aquela que a gente já conhece. Mas lá nos exercícios que eu vou passar para vocês, vai ter somas lá e vai ter multiplicações por escalar que não são a usual. Por isso tem que ficar atentos em relação a isso. Na hora de somar, tem que seguir a regra estabelecida no problema. Vamos lá. Aqui é só somar primeiro com primeiro, segundo com segundo, certo? Então, x1 soma x2, y1 soma y2, beleza? Agora, aqui esse primeiro aqui é um único par ordenado, né? Essa aqui é a primeira componente, essa aqui é a segunda. E eu vou pegar esse par ordenado e somar com esse outro par ordenado. Então, o x1 mais x2 vai somar o x3, o y1 mais o y2 vai somar o y3, certo? Ó. x1 mais x2 ao mesmo tempo soma o x3, o y1 mais o y2 soma o y3. Tá, mas agora a gente saiu do problema de somar pares ordenados para somar números reais. Agora aqui só tem números reais, né? Se você olhar aqui, ó, desse parênteses até a vírgula, nós temos soma de números reais. É x1 mais x2, fecha parênteses, mais x3. E a gente admite já saber somar números reais, tá? A soma de pares ordenados, a gente tem que seguir a regra estabelecida no problema aqui.
Agora, a soma de números reais, a gente já sabe lá desde o ensino fundamental, então a gente já pode usar ela. Ou seja, a gente sabe que a soma de números reais ela é associativa. Somar 5 mais 4 mais 3 é a mesma coisa que somar o 5 com o 4 e o 3. Ou seja, eu posso somar o 4 e o 3 primeiro e depois somar com o 5. Não importa por quem eu comece a soma, né? A adição de números reais ela é associativa. Então, eu posso pegar esse parênteses que está com x1 e o x2 e levar para o x2 e para o x3. Então, eu vou estar associando agora o x2 e o x3. Assim como na minha segunda componente aqui, ó. Em vez de estar associando o y1 e o y2, eu posso associar o y2 e o y3. Está aqui, beleza? Agora eu faço uma separação, ou seja, aqui é um par ordenado, né? Essa aqui é a primeira componente até a vírgula, depois da vírgula vem a segunda componente. Então, tudo isso aqui é um único par ordenado. Agora, você pega esse par ordenado e separa ele em dois pares ordenados. Só que essa separação eu pego o primeiro aqui, que é o x1, com o primeiro daqui, que é o y1. E esse parênteses aqui, eu pego com esse outro parênteses aqui. Então, x2 mais x3, vírgula, y2, y3. E cheguei nesses dois pares ordenados. Como é que você confirma se você fez corretamente? Olha, se você for somar esse par ordenado com esse par ordenado, vai voltar ao que tinha antes. Porque o x1 vai somar o x2 mais o x3, vem para cá, e o y1 vai somar o y2 mais o y3, vai voltar para cá. Então, significa que essas duas equações são equivalentes, ou seja, você fez essa separação de forma correta, tá? Então, a gente tem que ir separando eles até chegar no U mais V mais W, e esse parênteses aqui ficar no V e no W, tá? É assim que a gente tem que fazer. Então, continuando, x1 e o y repetir, mais esse x2 mais x3, y2 mais y3, esse aqui também eu tenho que separar eles, tá? Vou pegar esse x2 com o y2, ou seja, primeiro com primeiro, e o x3 com o y3, ou seja, segundo com segundo. Então, esse par ordenado aqui vai se transformar na soma desses outros dois. Tá? Da mesma forma que eu fiz anteriormente. Aí, para você ver se fez correto, tenta somar aí de cabeça ou num rascunho, tenta somar esse com esse. Você vai ver que vai retornar essa coisa que tinha antes aqui. Ó. Ou seja, x2 vai somar x3, y2 vai somar y3. Vai voltar para a mesma coisa que tinha antes. Então, você fez de forma correta. Ao fazer essa separação, observe que o segundo parênteses agora está envolvendo essas coordenadas e estas, né? Ou seja, as coordenadas do índice 2 com as coordenadas do índice 3. E lá no início, esse segundo parênteses envolvia as coordenadas do índice 1 com o índice 2. Né? A gente deu um jeito de transportar esse parênteses que estava nos dois primeiros lá para os dois últimos. Ou seja, quem é x1 e y1 é justamente o nosso vetor u, mais, repete esse parêntese, quem é x2 e y2 é o v, mais quem é x3 e y3 é o w, repete o nosso último parêntese. Então, a gente demonstrou que vale a propriedade associativa em relação à adição. Associar esses dois primeiros é equivalente a associar esses dois últimos. Né? Como que a gente mostrou isso? Né? Fazendo as substituições, usando a ideia de números reais, né? Que a soma de números reais ela é sim associativa, e a gente conseguiu transpor esses parênteses de tal forma que o parêntese de U para V viesse aqui para o V e o W. Então, está verificado o nosso primeiro axioma. Tá? Então, é um trabalhão muito grande. A gente ainda tem que fazer os outros 8. Né? Vamos tentar fazer isso de forma mais rápida. O segundo axioma é a comutativa. Mostrar que U mais V é a mesma coisa que V mais U. Ou seja, aqui está aparecendo, né, quando eu substituir o U tem que coordenadas? É x1 e y1. E o V tem coordenadas x2 e y2. A gente tem que dar um jeito de fazer esse x2 e y2 vir aqui para frente, né? Aparecer antes do x1 e y1. Mas não é simplesmente mudando de ordem, porque aqui são vetores e a gente não sabe ainda se pode mudar a ordem desses vetores. Tá? A gente tem que mostrar isso usando os números reais, usando essas componentes x1, y1, x2 e y2.
Tá? Como somar esses pares ordenados? A pergunta nos ensinou aqui já, né? Na questão ela ensinou somar pares ordenados. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então vai ficar x1 mais x2, y1 mais y2. Agora sim, x1 mais x2 é apenas a soma de dois números reais. E eu sei que a soma de dois números reais é comutativa, né? Somar 5 com 7 é a mesma coisa que somar 7 com 5. Então esse x2 pode vir primeiro. Então, botei o x2 primeiro, o x1 depois. y2 primeiro, y1 depois. E agora eu separo esse único par ordenado na soma de outros dois pares ordenados. Pegando o primeiro com o primeiro, que é x2, y2, segundo com o segundo, que é x1, y1. Só que x2 e y2 é, na verdade, o nosso vetor v, e x1 e y1 é o nosso vetor u. Aí, a gente conseguiu mudar a ordem dos vetores. U mais v é a mesma coisa que v mais u. Está mostrado, está verificado o segundo axioma. O terceiro, existe um elemento neutro do R2, e quem é o elemento neutro do R2 mediante essa soma? É o 0, 0, né? Quando ele coloca aqui, ó, existe um zero igual a 0, 0, e esse zero aqui representa vetor, tá? É um elemento neutro do R2. E quem é o elemento neutro do R2? Segundo a adição usual, é o 0, 0, né? É a origem do plano cartesiano. De tal forma que, para todo U pertencente ao R2, para todo vetor do R2, a soma deles dois tem que dar esse vetor U, né? U mais o vetor nulo tem que dar o vetor U. É isso que a gente tem que mostrar. Então, vamos lá. U mais o vetor nulo é igual. Quem é o vetor U? x1, y1, que a gente estabeleceu aqui. E quem é o vetor nulo do R2 é o 0, 0. E vamos fazer essa soma. Como que se soma? O problema nos ensinou aqui, né? Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, x1 vai somar 0, y1 vai somar 0. x1 mais 0 é x1, y1 mais 0 é y1. Ou seja, u mais o elemento neutro, que é o 0, 0, dá o próprio u, porque x1 e y1 é o vetor u, né? x1 e y1 é o vetor u. Então, você demonstrou, usando as componentes do vetor u e do vetor nulo, que u mais o vetor nulo dá o próprio vetor u. Comprovado o terceiro axioma da adição. O quarto axioma, você tem que mostrar que existe elemento simétrico, existe elemento oposto. Ou seja, para todo U de coordenadas x1 e y1 pertencente ao nosso conjunto R2, existe o menos U, que significa menos as coordenadas de U, então menos x1 menos y1, também pertencente ao R2, tal que a soma dos dois tem que resultar no vetor nulo. Vamos comprovar que essa soma realmente dá o vetor nulo, né? O vetor u é x1, y1, mais o vetor menos u é o menos x1 menos y1. Como que soma dois vetores? O problema nos ensinou aqui. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, x1 soma o menos x1, então vai ficar x1 menos x1, e o y1 soma o menos y1, então dá y1 menos y1. Só que x1 menos x1 é 0, e y1 menos y1 é 0. E 0, 0 é justamente o vetor nulo do R2. Ou seja, você mostrou que um vetor U somado com o seu simétrico dá o vetor nulo para esse conjunto R2 e para esse tipo de soma, que é a nossa soma usual. Quarto axioma da adição está verificado. Ou seja, a gente comprovou todos os quatro axiomas da adição. Falta comprovar os outros quatro axiomas da multiplicação por escalar. Vamos para os axiomas da multiplicação, né? Temos que mostrar também os outros quatro axiomas relacionados à multiplicação por escalar. O M1, né, é a associatividade em relação à multiplicação por escalar, né? Ou seja, aqui está associado os números reais alfa e beta, e a gente tem que conseguir transpor esse parêntese para o beta e para o u, ou seja, associar o beta e o u. Tá? Mas não simplesmente mudando o parênteses de lugar, né? A gente primeiro tem que substituir as coordenadas do vetor u e usar as multiplicações de números reais para fazer essa transposição. Então, alfa, beta eu conservei aqui e o vetor u eu substituí por suas coordenadas, que é x1 e y1. Alfa, beta, alfa é um número real e beta é um número real. E o produto de dois números reais, a gente sabe que tem como resultado também um número real, tá? Então, esse alfa, beta aqui, vocês olham para ele como sendo um único número real, tá? Olha para ele como sendo
não sei, um θ qualquer aqui. Então, é θ vezes x1, θ vezes y1, né? Por que eu multiplico dessa forma? É a forma em que o nosso problema ensinou, tá? Que é a multiplicação por escalar usual. Então, é só olhar no slide anterior lá que vocês vão ver que a multiplicação estabelecida lá foi a multiplicação usual, ou seja, esse número real vai multiplicar a primeira e a segunda componente. Então, alfa beta multiplica x1, alfa beta multiplica o y1. Tá. Agora sim eu recaio apenas em produto de números reais, porque alfa, beta e x1 são números reais. Tá? Aqui está associado o alfa e o beta, e eu posso mudar essa associação para o beta e para o x1, porque multiplicar os números reais, por exemplo, 5, 3 e 2, 5 vezes 3 vezes 2, você pode começar multiplicando o 5 vezes 3, ou pode começar multiplicando o 3 vezes o 2. No final, o produto desses três termos vai dar o mesmo, né? A gente sabe que o produto ele é associativo, a multiplicação é associativa, não importa por quais você começa multiplicando, o resultado dá o mesmo. Então, esse parênteses, em vez de ficar com o alfa e o beta, eu posso levar ele para o beta e para o x1. Então, vai ficar aqui, ó, beta x1. E esse parênteses entre o alfa e beta, eu posso levar ele para o beta e para o y1. Então, vai ficar aqui, beta e y1. Beleza? Agora, é só pegar esse alfa aqui e colocar ele em evidência, né? Trazer ele para fora do nosso par ordenado aqui. Quando eu coloco o alfa em evidência, aqui dentro vai sobrar beta x1, beta y1. E agora eu pego esse beta e boto em evidência. Então, o alfa está aqui em evidência e o beta está em evidência, mas dentro de um outro parênteses, para separar aqui. Né? Boto esse beta em evidência, vai sobrar x1 e y1. Então, ficou alfa, beta, x1 e y1. No entanto, x1 e y1 representam o nosso vetor, né? Nosso vetor u. Então, vai ficar alfa, beta, e no lugar do parêntese x1, y1, parêntese, eu boto o vetor u. Esse último parêntese é o que estaria aqui. Então, eu dou um jeito de transpor o parêntese do alfa, beta para o beta u. Mostrei a associativa em relação ao produto de números reais. O segundo, o M2, né, o segundo axioma da multiplicação, é a soma entre dois números reais vezes um vetor. Então, é a distributiva. Eu tenho que conseguir multiplicar esse alfa por u mais o beta vezes u. Temos que mostrar que vai dar esse resultado, tá? Mas usando números reais, ou seja, primeiro você tem que substituir esse u por suas coordenadas, que é x1 e y1. Alfa mais beta, alfa é um número real e beta é um número real. Só que a soma de dois números reais é também um número real. Então, você pode olhar todo esse parêntese como sendo um único número real. Por exemplo, um θ, né? Então, vai ser um θ vezes x1 e y1. Então, de acordo com o slide anterior, de acordo com o problema, é só pegar esse número real e multiplicar por cada uma das componentes. Então, é θ vezes x1, θ vezes y1. Né? É o que eu estou chamando de θ aqui, é o alfa mais beta. Então, alfa mais beta vezes x1, alfa mais beta vezes y1. E agora eu tenho uma multiplicação de números reais vezes um número real. Né? Eu saí do problema de multiplicação de um número real por um par ordenado para multiplicação de um número real por soma de número real. Então, agora eu estou trabalhando só com números reais e a gente já sabe como fazer isso. Então, alfa mais beta vezes x1, onde x1 é um número real, vale a distributiva. Né? A gente sabe que lá para os números reais, eu posso pegar esse número x1 e multiplicar para o alfa e também multiplicar ele para o beta. Né? Distribuir o x1 para o alfa e o x1 para o beta. Então, vai ficar alfa x1 mais beta x1. É o nosso primeiro componente aqui. Vírgula. Nessa segunda componente também, só tem números reais aqui. Então, alfa vezes y1 mais beta vezes y1 está aqui. Okay? A nossa ideia é mostrar que esse resultado vai dar alfa u, beta u. Né? Então, agora a gente vai ter que separar esse par ordenado. Aqui tem um par ordenado, a gente vai ter que transformar ele em dois, onde um tem alfa e as coordenadas de u, e o outro tem beta e as coordenadas de u. Então, separa os alfa dos betas, né? Digamos assim. Então, pega essa primeira componente que tem alfa com essa primeira aqui que também tem alfa. Então, vai ficar alfa x1, alfa y1, mais, e agora pega os que tem beta. Beta x1, beta y1. Aí, aquela velha história lá, se você tem dúvidas, não sabe se isso aqui realmente está correto, essa sua separação, tenta fazer a soma aqui, ó, num rascunho, para ver se volta ao que estava antes. E vai voltar, né? Alfa x1 vai multiplicar, vai somar o beta x1,
Então, vai ter sua primeira componente, vírgula, o alfa y1 vai somar o beta y1, vai voltar essa segunda, tá? Nesse aqui tem em comum o alfa, então eu posso colocar o alfa em evidência, vai ficar alfa x1, y1, mas nesse segundo par ordenado, ele tem o beta em comum, então eu posso botar o beta em evidência, beta x1, y1. No entanto, quem é x1, y1? É o vetor u, né? Então, é alfa vezes vetor u mais beta vezes vetor u. Aí, alfa u mais beta u. Então, está comprovado o segundo axioma. Alfa mais beta vezes u é igual a alfa u mais beta u. Terceiro axioma é também distributiva, só que nesse caso você tem um número real e dois vetores. É só fazer as substituições mesmo. O U é x1, y1 mais o V, x2, y2. Primeiro resolve-se aquilo que está no parênteses, né? Então repete o alfa. Como que soma esses dois? Lembrando que tem que ser a soma estabelecida no slide anterior, é a soma lá do nosso problema. No entanto, é a soma usual, então é primeiro com primeiro, x1 mais x2, segundo com segundo, y1 mais y2. Tá? Agora você tem alfa vezes um par ordenado, e a multiplicação de um número real por um vetor, né? Ou seja, a multiplicação por escalar é pegar esse número real e multiplicar por cada um deles. Então, a alfa vai multiplicar o x1 mais x2, está aqui, e o alfa também vai multiplicar o y1 mais y2, está aqui. Agora, a gente tem apenas multiplicação e soma de números reais. A gente já sabe trabalhar isso aqui, né? Então, é pegar um alfa e distribuir para cada um deles. Alfa x1, alfa x2. Alfa y1, alfa mais alfa y2, né? Tem a soma aí, ok? E resultou num único par ordenado. Né? Desse par ordenado, a gente vai separar ele em dois pares ordenados, na soma de dois pares ordenados, só que separando aqueles que têm índice 1 dos que têm índice 2. Os que têm índice 1 é o alfa x1 e o alfa y1, tá aqui, mais os que têm índice 2 é o alfa x2 mais alfa y2, está aqui. Né? Aí, lembrando, para você confirmar se está correto, tenta fazer essa soma para ver se volta ao que tinha antes, e realmente vai voltar. Nesse primeiro, o que eles têm em comum? É o alfa, coloco o alfa em evidência. Nesse segundo, o que eles têm em comum? Também é o alfa, coloco o alfa em evidência. Vai ficar alfa x1, y1 mais alfa x2, y2. No entanto, esse x1 e y1 é o vetor u e esse x2 e y2 é o vetor v, ou seja, é alfa u mais alfa v. Okay? Faltou eu concluir aqui, colocar isso, mas já está bem indicado, tá? Porque o x1 e y1 é o vetor u e o x2 e y2 é o vetor v. Então, é só trocar esse primeiro parêntese pela letra pelo vetor u e esse segundo parêntese pelo vetor v. Então, vai ficar alfa u mais alfa v, vai estar comprovado o terceiro axioma, tá? Porque faltou finalizar aqui essa parte, é interessante a gente acrescentar ela, beleza? O quarto e último axioma é o que o número real 1 vezes u é igual a 1 vezes, qual é as coordenadas de u? É x1 e y1. Como que se multiplica o número real por suas coordenadas? É pegar ele e multiplicar por cada uma das componentes. 1 vezes x1 dá x1, 1 vezes y1 dá y1. Só que x1 e y1 é o próprio vetor u. Ou seja, 1 vezes u é igual a u. Deu o vetor. Se comprovou aqui que ele dá o próprio vetor u, que ele não afeta o vetor u na multiplicação. Portanto, está comprovado aí o nosso quarto e último axioma. Foram mostrados 8 axiomas, ou seja, você provou que o R2 é um espaço vetorial sobre as operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Um breve resumo que a gente tem aqui é que todo conjunto munido das operações, ou seja, que contém, que estão expresso, que estão definido as operações de adição dos seus elementos, né, adição de seus vetores, e multiplicação de seus elementos por escalar, ou seja, por um número real, e que satisfazem os 8 axiomas, são chamados de espaços vetoriais sobre essas operações definidas lá na questão, beleza? Outros exemplos com as operações de adição e multiplicação por escalar usuais são os conjuntos R, R2, R3, R4 até o Rn, né? Todos esses conjuntos são espaços vetoriais. O conjunto dos números reais é um espaço vetorial.
O conjunto dos pares ordenados, que é o R2, a gente acabou de provar que ele é um espaço vetorial, mas o R3 também é, o R4, o R5 até o Rn. Tá? Qualquer um dos R's são espaços vetoriais sobre as operações usuais, aquelas que a gente já conhece. O conjunto MMN significa, esse Mzão aqui é para lembrar de matrizes, tá? E esse primeiro elemento, o Mzinho aqui, é o número de linhas e o segundo é o número de colunas, tá? Aqui é uma notação para representar matrizes, ou seja, aqui representa o conjunto de todas as matrizes de ordem M por N, ou seja, que tem Mzinho linhas e Nzinho colunas. E segundo as operações usuais, né, que é a adição de matrizes e a multiplicação de matrizes por um número real, é um espaço vetorial, tá? Ou seja, qualquer conjunto, por exemplo, se você pegar M23, M23 significa o conjunto que contém todas as matrizes de ordem 2 por 3, ou seja, todas as matrizes de números reais que você conseguir imaginar que tenham duas linhas e três colunas. Então, um conjunto que tenha todas essas matrizes é um espaço vetorial sobre as operações usuais. O Pn, esse Pn aqui é uma notação para polinômio, tá? Polinômio de grau menor ou igual a n, né? Ou seja, a maior potência da sua variável vai ser n. Por exemplo, aqui nós temos esses A's aqui são os coeficientes, tá? São números reais, ou seja, A0 mais A1x mais A2x quadrado mais A3x cubo mais A4x quarta até o ANx elevado a n, onde o AI pertence aos reais, ou seja, esses AIs aqui são os coeficientes dos nossos polinômios, né? Esse Pn representa polinômios, o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a n. Por exemplo, se a gente tivesse o P2, o que significaria o P2? É o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a 2. Né? Ou seja, todas as funções quadráticas, digamos assim. Né? Por exemplo, 5 mais 3x mais 5x quadrado. Isso é um polinômio do segundo grau, né? Ou seja, de grau menor ou igual a 2. Então, se você imaginar todos os polinômios de grau menor ou igual a 2, o conjunto que contém todos esses polinômios, ele é um espaço vetorial sobre as operações usuais. Tá? São exemplos aqui bastante conhecidos, mas que para comprovar a gente teria que mostrar esses 8 axiomas e que dá um trabalho enorme para isso. Futuramente a gente vai ver uma ferramenta mais simples, beleza? Vejamos mais um exemplo aí para a gente trabalhar essa questão dos espaços vetoriais. O exemplo 3. Seja o conjunto R2, AB tal que A e B pertencem aos reais, tá? Então, um exemplo parecido com o exemplo 2 lá, né? Em vez de o A e o B, a gente tinha colocado X e Y, mas tanto faz, tá? São duas letras quaisquer aqui, né? É muito comum a gente usar o X e o Y, mas pode ser A, B, PQ, quaisquer que sejam as letras, né? Então, aqui está dizendo que AB tal que A e B pertencem aos reais. Então, são pares ordenados, ou seja, o nosso conjunto interte aqui é o R2. Vamos mostrar que o conjunto R2 não é um espaço vetorial em relação às operações assim definidas. Ou seja, a gente já mostrou que o R2 é um espaço vetorial, mas é um espaço vetorial sobre as operações usuais, aquelas que a gente já conhece lá da geometria analítica. Aqui ele vai estar alterando. Ó. A primeira aqui, AB mais CD é igual a A mais C, B mais D. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Ou seja, a adição é a usual, é a que a gente já conhece. Tá? No entanto, a multiplicação por escalar está diferente. Ó. K vezes AB é igual a KAB, ou seja, o K não multiplica a segunda componente, multiplica só a primeira. Então, aqui foi inventada uma nova forma de multiplicar um número escalar, um número real, por um elemento desse conjunto, ou seja, por um par ordenado. Não é mais a multiplicação usual. Então, de acordo com o nosso exemplo aqui, isso aqui não é, o R2 não é um espaço vetorial mediante essas duas operações, tá? Então, a gente vai ter que mostrar isso, vai ter que comprovar isso. Solução.
Como a adição definida nesse problema é a adição usual, então os 4 axiomas da adição são satisfeitos, conforme o exemplo 2, conforme o último exemplo que a gente mostrou lá, tá? Então, não é necessário fazer todas aquelas contas aqui, porque vai ser as mesmas dos axiomas lá da adição. A única diferença é que em vez de x e y vai ser A e B, tá? Então, lá no lugar de x1 e y1 vai ser AB, de x2 e y2 vai ser CD. Só isso que vai alterar, mas as operações, as contas vão ser a mesma. Então, não precisa a gente refazer esse cálculo aqui não, porque a adição é justamente a usual do R2 e a gente já comprovou isso. Tá? Agora, a multiplicação não é a usual, então provavelmente pelo menos um daqueles axiomas lá vão falhar. Vamos ver qual deles a gente falha. Tá? E verifique que para você mostrar que um conjunto não é um espaço vetorial, é mais fácil do que mostrar que ele é um espaço vetorial, tá? Porque para que ele seja um espaço vetorial, teoricamente a gente tem que comprovar os 8 axiomas. Agora, para mostrar que ele não é, basta que você encontre um axioma que ele fale. Tá? Você não vai ter que fazer todos os 8 lá. Se você achar logo, se conseguir ver logo de imediato que um deles vai falhar, já mostra que ele falha, que não vai dar certo, que não vai dar, não vai satisfazer aquela igualdade, e com isso você já consegue afirmar, já consegue concluir que aquele conjunto não é um espaço vetorial sobre aquelas operações definidas. Tá? Então, vamos testar os axiomas da multiplicação por escalar. Consideremos, né? Primeiro dar uma cara para os vetores, né? Então, eu vou precisar de 2 vetores de 2 números reais para testar os axiomas da multiplicação. Lembrando que os vetores têm que ter a cara dos elementos do nosso conjunto. Como é o R2, que são pares ordenados, então esses elementos têm que ser pares ordenados. O U, x1, y1, o V, x2, y2. Você poderia ter pegado o U aqui também como sendo AB e o V como sendo CD, tá? Que aí já usava essas mesmas letras que estão aqui, tá? Tanto faz. Aqui eu optei por tomar dessa forma. Então, deve-se mostrar no primeiro axioma da multiplicação equivale à associatividade, né? A gente tem que mostrar isso aqui, que tanto faz o parênteses tomar englobar o alfa e o beta como o beta e o u. Vamos ver se isso é verdade ou não. Então, alfa beta vezes u é igual a alfa beta vezes, no lugar de u eu substituo por x1 e y1. Alfa beta, de acordo com a multiplicação, não é cuidado para não efetuar a multiplicação usual, você tem que efetuar a operação que está estabelecida aqui. Toda vez que for multiplicar um número real por um par ordenado, esse número real vai multiplicar só a primeira componente, a segunda não. Então, nesse caso, o alfa beta vai multiplicar só o x1 e não o y1. Então, por isso que está aqui, ó, alfa beta x1. Ah, professor, mas isso não está errado? Não, a questão estabeleceu essa regra, essa lei. Então, a gente tem que seguir ela. Tá? A gente está verificando se esse conjunto R2 é um espaço vetorial mediante essa regra, essa lei, e não aquela que a gente já conhece. Tá? Então, pega esse número real alfa, beta e multiplica apenas pela primeira componente. Aí, agora aqui eu caio numa multiplicação só de números reais, né? Alfa, beta e x1. Vamos lá. Então, alfa, beta, x1, esse parênteses do alfa e beta, eu posso transportar ele para o beta e para o x1, porque multiplicação de números reais ele é associativo, não importa por quem você comece, o resultado dá no mesmo, né? Então, eu posso levar esse parêntese para o beta x1, y, que é igual a... E agora eu vou colocar esse alfa em evidência, né? Esse alfa vindo aqui para fora vai ficar alfa vezes beta x1, beta y1. Tá? E isso aqui está correto, tá? Às vezes você pode pensar, professor, isso está errado. Como é que você botou esse alfa em evidência se não tem um alfa no y1? Tá? Mas essa ideia de colocar um alfa em evidência e teria que ter um alfa também no y1 é a ideia da multiplicação usual, daquela que a gente já conhece. E aqui não é a multiplicação usual, aqui é essa multiplicação. Ou seja, essa lei aqui, ela vale tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Ou seja, K vezes AB é a mesma coisa aqui que a KAB. Mas KAB é a mesma coisa que K vezes AB, ou seja, aquele número que multiplica a primeira componente pode ser colocado em evidência, porque aqui é uma nova forma de se colocar um elemento em evidência. Esse problema é um novo método, ele está inventando aqui. Então, tem uma nova forma de se colocar um número em evidência. Então, a gente tem que seguir a lei estabelecida aqui, tá? Então,
esse número real que multiplica a primeira componente, ele pode sim ser colocado em evidência aqui. Então, ele veio para cá, ficou o alfa. Então, alfa vezes beta x1, y1. Agora, esse beta também pode ser colocado em evidência, né? Que ele está fazendo o papel do K aqui na nossa lei de formação. Ele está multiplicando só a primeira componente, então ele pode ser colocado em evidência. Então, vai ficar beta vezes x1, y1. E x1 e y1 é o nosso vetor u. Então, ó, a gente conseguiu transportar o parênteses que estava do alfa para o beta e o u. Então, o primeiro axioma da multiplicação está verificado. Esse axioma se verifica, está comprovado. Então, ainda não conseguimos mostrar que esse conjunto aqui não é um espaço vetorial. Até então, tudo indica que ele é um espaço vetorial sobre essas operações. Mas vamos para o nosso segundo axioma. O segundo axioma afirma que a gente deve mostrar isso aqui, ó, né? Que é a distributiva em relação à adição. Alfa mais beta vezes u tem que ser igual a alfa u mais beta u. Tem que valer a distributiva. Alfa u, beta u. Vamos lá. Então, aqui eu vou demonstrar de uma forma um pouco diferente do que eu estava fazendo anteriormente aqui, tá? Aqui eu pegava o lado esquerdo e ia desenvolvendo ele até chegar no lado direito, né? Ou seja, eu pegava o alfa, beta, u e ia substituindo, fazendo continhas até chegar aqui, tá? Mas uma outra forma de se fazer, a que eu vou fazer agora, eu sugiro vocês seguirem por ela. Ela é mais simples, ela é mais fácil de se trabalhar. É você trabalhar esse lado esquerdo com um cálculo e esse lado direito em um outro cálculo, em uma outra conta. E cada um desses lados vai dar um resultado final. Aí você compara os resultados finais. Se forem exatamente iguais, então você comprovou que eles são iguais. Agora, se derem diferentes, então você mostrou que eles são diferentes e que aquele axioma não vai se verificar, tá? Então, em vez de tentar trabalhar isso aqui e chegar nisso, porque esse axioma aqui vai falhar, tá? Na verdade, ele vai falhar. Aí imagina, eu estou aqui trabalhando com esse lado esquerdo, tentando chegar no direito, faço um monte de conta e não consigo nunca chegar nesse lado direito. Por quê? Porque eles não vão ser iguais, eles vão ser diferentes. Tá? E você nem sempre vai saber quando é que eles são iguais, são diferentes. Então, para evitar isso, fazer um monte de conta tentando chegar numa coisa em que eu nunca vou conseguir, eu prefiro trabalhar com cada um desses lados de forma separadamente. Então, trabalho com esse lado esquerdo primeiro. Alfa mais beta vezes u é igual a alfa mais beta vezes, substitui o u por suas coordenadas, que é x1 e y1. Agora, multiplique esse número real por esse par ordenado. Lembrando que não é a multiplicação usual. Você não vai pegar esse alfa mais beta e multiplicar pelo x1 e pelo y1, não. Você vai seguir essa lei de formação. Ou seja, você vai multiplicar só pela primeira componente. Então, o alfa beta vai multiplicar só o x1. Alfa beta multiplica só o x1, y1 se mantém. E para multiplicar o alfa mais beta vezes x1, isso aqui já é números reais. Então, isso aqui já é contas que a gente já sabe. Aí sim é aquelas continhas usuais lá do ensino fundamental, do ensino médio. O alfa mais beta, os dois vão multiplicar o x1. Né? Então, alfa vezes x1 mais o beta vezes x1, y1. Ok? Então, aqui deu o nosso resultado do lado esquerdo. Não tem mais o que a gente fazer aqui, não. Tá? Então, esse vai ser o nosso resultado da expressão das nossas contas aqui do lado esquerdo. Agora, vamos trabalhar com esse lado direito. Tá? Esse resultado aqui eu chamei de equação 1, porque eu vou comparar com o resultado desse lado direito também. Vamos lá para o lado direito. Alfa u mais beta u é alfa vezes, no lugar do u, x1, y1, mais beta vezes, no lugar do u, x1, y1. E agora vamos multiplicar. Alfa vezes x1, y1. O alfa vai multiplicar o x1 e o y1? Não. De acordo com o nosso problema, o alfa multiplica só a primeira componente. Então, nunca esqueçam de seguir a lei de formação do problema. Alfa vezes x1, y1. Beta vezes x1, y1. Agora, somo esses dois pares ordenados. Como que eu faço a soma desses dois pares ordenados? Seguindo a lei do nosso problema. No entanto, a soma aqui é a usual. Então, é primeiro com primeiro, segundo com segundo. Alfa x1 mais beta x1 e y1 soma y1. Alfa x1 mais beta x1, repetir, só que y1 mais y1 dá 2y1. E não tem mais o que se fazer aqui. Esse é o nosso resultado final. E eu chamei essa equação de equação 2. E agora eu vou comparar a 1 com a 2. E aí, o que vocês acham? É o mesmo resultado ou tem diferenças? Né? A primeira componente são idênticas. Né?
alfa x1 mais beta x1, alfa x1 mais beta x1. No entanto, a segunda componente, aqui dá y1, aqui deu 2y1, deu o dobro. Então, não posso afirmar que isso aqui será sempre igual a isso, porque eles podem dar resultados diferentes. Por exemplo, quando y1 for 5, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 10. A única forma de dar igual é se o y1 fosse 0. Né? Se o y1 fosse 0, aqui seria 0, e 2 vezes 0 também dá 0. Aí seria satisfeito. No entanto, pela definição de espaço vetorial, essa igualdade tem que ocorrer para qualquer alfa e beta real e para qualquer vetor u. Então, esse y1 tem que valer para qualquer número real colocado no lugar de y1. Né? Para o 0 vale, mas não vale para os outros. Tá? Se tiver pelo menos um número real que eu coloque no lugar do y1 e isso não se transforme numa igualdade, então você já está mostrando que esse axioma falha, que ele não está verificado, que ele não é verdadeiro. Okay? Então, como os resultados 1 e 2, né, a igualdade da expressão 1 com a 2 não é verdadeira, né, eu não posso dizer que esse resultado é igual a esse, não é sempre verdadeiro, porque ela só vai ser verdadeira quando esse y1 for igual a 0. Né? Qualquer outro número real colocado no lugar do y1 vai dar dois valores não iguais, vai dar dois valores diferentes. Né? Então, como essa igualdade não é sempre verdadeira para todo alfa, beta pertencente aos reais e todo u pertencente ao R2, então este axioma não se verifica. Portanto, o conjunto R2 não é um espaço vetorial sobre as operações estabelecidas nesse problema. Tá? Então, você viu um conjunto que a gente acabou de mostrar que ele era sim um espaço vetorial sobre as operações usuais, mas foi só mudar aqui uma das operações e a gente já acabou de mostrar que ali não é mais um espaço vetorial. Algumas observações importantes aí para vocês na hora da resolução dos exercícios, tá? Sempre que precisarmos de elementos de um conjunto, tome elementos que tenha a cara, ou seja, a forma dos elementos desse conjunto. Tá? Toda vez que vocês tiverem que demonstrar que um certo conjunto é um espaço vetorial, você vai ter que trabalhar com elementos desse conjunto. E os elementos têm que ser obrigatoriamente tem que ter obrigatoriamente o formato dos elementos daquele conjunto. Tá? Então, fiquem muito atentos quanto a isso. Exemplo, representar genericamente elementos do conjunto. O R4, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com um conjunto que seja o R4, quádruplas ordenadas, então uma forma de representar um elemento do R4 seria esse aqui, né? Seria um vetor U de coordenadas x1, y1, z1, w1, né? Ou simplesmente x, y, z, w, né? Aí, geralmente, quando você tem que demonstrar lá, você vai precisar de, nos axiomas da adição, você vai precisar de 3 vetores, né? Então, o vetor U eu posso tomar como x1, y1, z1, w1. O vetor V você pegaria como x2, y2, z2, w2. O vetor W, x3, y3, z3, w3, né? Porque são elementos do R4, ou seja, são quádruplas ordenadas de números reais. Assim, você vai tomar esses tipos de elementos para desenvolver aqueles cálculos lá, para demonstrar os axiomas, né? Se o conjunto em questão for o P3, polinômios de grau menor ou igual a 3, então, uma forma genérica para eles, né, seria o vetor U dado por A0 mais A1x mais A2x² mais A3x³, né? Ou seja, a maior potência encontrada aqui é de grau 3, por isso P3, né? Um polinômio de grau menor ou igual a 3. Se você precisa de outro, você pega um B0, B1x, B2x², B3x³. Você precisa de um terceiro vetor, o vetor W. Pega ele com a cara de C0, C1x, C2x², C3x³ e assim por diante.
se o conjunto em questão for o conjunto das matrizes de ordem 2 por 3, ou seja, o conjunto de todas as matrizes que tem 2 linhas e 3 colunas, né? Então, nesse caso, os seus elementos serão matrizes, por isso às vezes a gente usa letras maiúsculas, né? A, B, C, para representar matrizes, e a cara dessas matrizes tem que ser uma matriz que tem que ter justamente 2 linhas e 3 colunas, com números genéricos, né? Aqui eu peguei a ideia da posição deles, né? A1, A12, A13, A21, A22, A23. Essa aqui seria uma das matrizes. Você iria precisar de 3, né, para comprovar os axiomas da adição. Então, pegaria o segundo, B11, B12, B13, B21, B22, B23. O terceiro, C11, C12, C13 e assim por diante, tá? Ou então, toma letras diferentes também. A, B, C, D, E, F para um deles. Aí usa outras letras para o segundo vetor, depois outras letras para o terceiro vetor, né? Vai acabar usando muita letra do alfabeto, mas fica a critério de vocês, né? E na letra D, nós temos aqui o conjunto, todos os pares ordenados x, y pertencentes ao R2, tal que 5x mais y seja igual a 0. Ou seja, esse conjunto aqui não é todo o R2 não, tá? São apenas os pares ordenados que satisfazem essa equação. Lembrando que isso aqui é a equação da reta lá no plano, né? Lá no R2, no plano cartesiano, isso aqui representa uma reta que passa na origem, tá? Então, os vetores, os elementos desse conjunto são os pontos pertencentes a essa reta. Todo ponto pertencente a essa reta, que satisfaz essa equação aqui, é um ponto desse conjunto V. Então, se você tiver que verificar se esse conjunto V é um espaço vetorial, como que você vai tomar os elementos desse conjunto V? Tem que ser pontos, pares ordenados x, y, que satisfaçam essa equação, tá? Ou então você pode tomar equações de reta também, tipo, você pode tomar o vetor u como sendo a reta 5x1 mais y1 igual a 0. O vetor v como sendo a reta 5x2 mais y2 igual a 0. E o vetor w como sendo 5x3 mais y3 igual a 0. Né? Ou seja, todos representam a mesma reta, mas aí você vai estar trocando só as letras aqui. Né? x1, y1, x2, y2, x3, y3. Seria uma forma de você estar trabalhando, né, com essas retas. Mas na hora de somar retas, né, somar equação, isso fica meio confuso, né? Somar equação, você tem que somar primeiro membro com o primeiro membro, segundo membro com o segundo membro, né? Vocês podem se confundir de alguma forma lá. Então, a minha sugestão é que, em vez de trabalhar com a equação, trabalhe com pares ordenados, tá? Como que você pode fazer isso? Esse 5x mais y igual a 0, essa equação é equivalente a y igual a menos 5x. Né? Se você isolar o y no primeiro membro e passar o 5x para o outro lado, então y é igual a 5x. Significa que todo par ordenado em que y vale menos 5 vezes a primeira componente, que é o x, vai pertencer a esse conjunto. Ou seja, satisfaz essa condição da reta aqui. Tá? Então, ao invés de você pegar 3 retas, você pega 3 pares ordenados. Tá? Por exemplo, um deles vai ser, né, você toma x como sendo igual a x, e o y, que é a segunda componente, como sendo menos 5x, ou seja, menos o quíntuplo do primeiro aqui. Tá? Então, o vetor u poderia ser de coordenadas x e menos 5x, você pode pegar de índice 1, né? x1 menos 5x1, o vetor v seria x2 menos 5x2, o vetor w seria x3 menos 5x3. Aí é mais fácil estar trabalhando com pares ordenados do que estar trabalhando com equação da reta aqui. E na hora de somar, de multiplicar lá, pode ser mais trabalhoso, pode ser mais dificultoso, tá? Então, façam as listas de exercícios aí, tentem olhar bem os vídeos aí, os exercícios, para vocês chegarem a realizar todos os exercícios, tá? Dá uma olhada no livro também, o livro tem muito exemplo aqui, eu não passei nem a metade dos exemplos que tem no livro, então tem muitos exemplos lá, verifiquem que geralmente sempre tem um exemplo parecido com os exercícios propostos, tá?